por tudo que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua bondade, graça, misericórdia, perdão, amor. Ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tudo aquilo que o Senhor tem permitido sobre as nossas vidas. Ó Pai, te peço perdoa os meus pecados, nossas falhas, as inquietações do nosso coração, tudo aquilo, ó Deus, que não tem agradado, que não procede do Senhor, que não é a vontade do Senhor, que não é o seu querer, o propósito maior sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o nosso louvor venha romper os céus como incenso agradável ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Possamos servir-te e possamos adorar ao Senhor. Ó Deus, não apenas com os nossos lábios, com a nossa voz, mas principalmente, ó Deus, com o nosso coração, em espírito e em verdade, ó Pai, que possamos adorar o teu nome. Ó Deus, eu te peço, usa a tua serva com as crianças, ministra o teu querer, o propósito do Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, o teu servo na ministração da tua palavra, que a cada dia, ó Pai, nós possamos aprender mais e mais do Senhor, que a cada dia nós possamos estar alinhados com o querer do Senhor, Pai. Toma a direção deste culto, conduz a tua igreja, Senhor, nesta noite. Ó Deus, aqueles que são seus lares, cansados, abatidos, desanimados, traga sobre eles um novo vigor, renova, Senhor, as suas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos engrandecer a Ele nessa noite. Só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que nos ajuda a cada dia, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Tu és o Deus eterno. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, nós te engrandecemos. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Profetiza sobre a sua vida. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Não é ninguém que se compara ao nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem a fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Deus, sobre tudo aquilo que nós pedimos, que nós clamamos ao Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, Pai. Nós temos no agir, no mover do Senhor. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém É como o nosso Deus. bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus.
coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor há de fazer grandes coisas. Grandes coisas. Nós tomamos posse, Deus. Nós tomamos posse da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia, a cada instante, em cada detalhe. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado de tudo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar. Se faz necessário nos confiarmos no Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti.
precisamos, daquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração. Oh, Paizinho, Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai bondoso, um Pai de detalhes, e nós cremos, Pai, que o Senhor fará muito além daquilo que nós temos pedido a Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar as crianças aqui à frente. Glórias a Deus. Amém, igreja? Louvamos ao Senhor nesta noite. Vamos orar pelas nossas crianças. Que Deus abençoe os pequeninos. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos pela vida das crianças. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez render graça, louvar ao Senhor, Te adorar, bendizer em favor de cada uma dessas crianças. Pedimos, ó Deus, o Senhor abençoe a vida delas, esteja guardando, cuidando, instruindo no caminho que deve andar, para que nem na velhice, ó Deus, essas crianças venham se desviar deste caminho. Abençoe o culto infantil, usa a Tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Oramos, ó Deus, crendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir, em nome de Jesus Cristo. Nós ficaremos aqui, terça da conquista, né? Temos uma palavra de reflexão, em nome de Jesus. Deus há de falar no teu coração, você aqui presente, como também você aí da live, né? Deus deseja falar contigo. Você que esteve com a gente no louvor, continua aí para ouvir esses 30 minutos de palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Igreja, abra comigo a sua Bíblia, sem demora, para a gente falar em 2 Crônicas, capítulo 6, verso de número 25, em nome de Jesus. 2 Crônicas, em nome de Jesus. Capítulo 6, apenas o verso 26, fica de pé para a gente ler. Você aí na sua casa, através da... pode ler aí no painel, na projeção, com a sua Bíblia, e também você na igreja. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 26 somente, por enquanto, diz assim o texto: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos teus pecados, quando tu os afligires, vamos em 27 também, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero render graça, louvar, agradecer nesta noite pelas vidas que aqui se encontram, tanto aqui presencial, como também se encontram, ó Deus, através da tecnologia, através da live. Que em todas as coisas o Senhor possa falar conosco, possa instruir, ó Deus, o nosso sentimento, coração, diante da tua presença, do teu desejo e do teu querer. Ministra em cada um de nós nesta noite. Ensina-nos, ó Deus,
conforme a tua boa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, igreja. Nós vamos observar aqui um texto de semelhança. Talvez a parte famosa deste contexto, dessa situação, é quando nós adiantamos um capítulo, que está em capítulo 7, né, daqui de Crônicas mesmo, do verso 11 a seguir, que traz uma ideia de confissão, de pecado, de vida com ele. Mas o que nos chama a atenção, que neste momento anterior, onde Salomão ele trabalha aqui um momento de oração. Salomão, nós sabemos a essência de um filho ao qual vai tomar o lugar do seu pai Davi pós a partida de Davi. Só que antes de Davi partir, houve sobre ele um desejo de construir a casa do Senhor, de construir o local de habitação, de adoração, o local de engrandecimento do nome de Jesus, ou melhor, o nome de Deus de Israel, porque até outrora Jesus já coexistia, claro, ele é eterno, mas não havia entrada em cena no sentido da palavra de Deus, no sentido cristão. Ele vem anos depois ao Novo Testamento. Ele chega nesta terra, Deus encarnado, né, aqui nesta terra. Mas outrora, então, voltando ao ponto Deus de Israel, nós vamos ver que nessa vontade de Davi de construir este templo, Deus revela para ele: ei Davi, o negócio é o seguinte, isso aí que você propõe no teu coração é bom, é de segundo a minha vontade, é de acordo com o meu desejo. É por isso que nós vamos ver muitas vezes sendo dito que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É por este fator, porque ele propôs no seu coração construir a casa de adoração, o templo de adoração, e Deus vai dizer para ele: isso que você deseja está em meu coração, isto que você deseja realmente é a minha vontade a ser feita, é a minha vontade a ser realizada. Porém, há uma observação, Davi: quem vai construir não é você, é o seu filho Salomão, porque sobre a tua mão existe sangue, né? Sobre você existe momentos sanguinários, mas vai chegar um momento em que haverá paz, vai chegar um momento em que haverá tranquilidade. Tanto é que o nome Salomão significa tempo de paz. Ou seja, no período do reino de Israel, do povo em que Salomão estava de frente, a Bíblia traz o relato em que houve um tempo onde houve prosperidade, crescimento, desenvolvimento, aliança, houve paz, né? E neste momento de paz, nós vamos ver que o templo começa a ser construído, o templo começa a ser levantado. E quando Salomão ele está orando em término, Salomão ele está falando com Deus. Ou seja, interessante é que na oração do capítulo 7, Deus ele aparece para Salomão trazendo resposta da oração do capítulo 6, ao qual é o texto que nós estamos falando. Porque quando Salomão ele abre a boca e ele começa a falar com Deus, ele vai dizer palavras ao qual nós estamos dizendo aqui nesta noite. E eu quero pautar detalhes, né, da oração de Salomão, porque Salomão ele nos demonstra uma oração de conhecimento de quem era Deus, uma oração, né, de revelação a Deus daquilo que ele desejava. E a oração agrada o coração de Deus, nós vamos ver mais na frente. Ou seja, porque quando Deus aparece para Salomão, pós a sua oração, Deus diz para Salomão: Salomão, por você não ter me impedido a morte dos seus adversários, não ter me impedido riquezas, não ter me impedido os bens, eu te concedo aquilo que você me pediu, que é sabedoria e conhecimento para cuidar do povo de Israel,
para cuidar do meu povo escolhido. Mas eu te concedo também, Salomão, toda a riqueza, todo o poder. Ou seja, não houve antes e nem haverá depois alguém ao qual houve maior sabedoria ou riqueza ou poder nesta terra. Nós vamos ver que o reino de Salomão, ele se expande, ele prospera, ele cresce de uma tal maneira neste tempo de reinado de paz, que não existiu igual. Ou seja, a sabedoria de Salomão, ela chamou tanta atenção que reis, rainhas, como a rainha de Sabá, ou seja, se desloca de regiões distantes. Viagens naquela época não é como hoje. Hoje, pegamos um avião para ser mais rápido, ou quem sabe um carro, vai demorar um pouco mais, mas você chega em um tempo acessível. Naquela época, igreja, existia viagens que demoravam meses, que demorava ali, às vezes até anos, para chegar onde eles haviam projetado a chegar. Era uma viagem de animais, camelos, viagem de cavalos, de animais a serem prosseguido onde eles deveriam alcançar, e muitas vezes até momentos andando. Então nós vamos ver que eram viagens torturosas, eram viagens cansativas, distantes, e muitas vezes, ali não alcançava o objetivo. Então pessoas se deslocavam de tão distante, para quê? Só para ouvir aquilo que todos diziam, que havia diferença em Salomão, que havia diferença. Todos queriam ouvir as suas palavras, todos queriam ouvir a forma de ele expressar, a forma dele falar, a forma de ele agir, a forma de ele executar as tarefas como rei. Após ele receber essa sabedoria, uma das maiores evidências que Salomão coloca é quando acontece aquele momento em que duas mães estavam dormindo, em um ambiente ímpar ali, e um dos filhos, de uma delas vai falecer. Ou seja, o que a outra faz? Ela pega aquela que o filho falece, ela pega o filho da que estava viva, ou seja, pega então para ela, faz a troca, entrega a outra criança, dizendo então que o dela estava vivo. Naquele momento, quando a mãe acorda, ela desespera, ela sabia que o filho era dela. E quando se aproximam de Salomão então para ser julgado aquela situação, Salomão ele começa a perguntar, e a ambas começa a dizer: não, ele é meu, ele não é dela, ele é meu. Ou seja, naquele momento, o que vai acontecer? Salomão ele pede uma espada, traz para mim uma espada. E ele diz assim: já que não há uma conclusão, nós vamos fazer o seguinte, vamos partir no meio, e dessa forma fica uma parte com uma e fica uma parte com outra. Ou seja, naquele momento, aquela que era a verdadeira mãe, ela vira e diz: não, deixa então que fique com ela. Já a outra que não era a mãe começa a dizer: é isso mesmo, então fica uma parte para cada uma. Logicamente ele entendeu quem era naquele momento a verdadeira mãe. Ou seja, usando aquilo que era a sabedoria de Deus, então ele manda: entrega essa criança para aquela mulher que aceitou que ele ficasse vivo, mesmo que não fosse com ela, porque esta é a verdadeira mãe, a outra nunca. Ou seja, então, igreja, nós vemos Deus agindo em Salomão de uma maneira perfeita, mas a oração que Salomão faz aqui, que é a grande essência do que ele viveu. Nessa terça-feira da conquista, você na live, você aqui, Deus quer trazer no nosso coração algo para mudar, de uma vez por todas, a nossa visão, a nossa ótica daquilo que é falar com Deus. Ou seja, Salomão, ele começa aqui, vamos trabalhar somente o verso 26 e 27, que nos basta, que diz: quando os céus se cerrarem e não houver chuva. Primeiro ponto, Salomão ele começa a conversar com Deus. Interessante que neste detalhe aqui, Salomão ele demonstra um princípio do Pai Nosso. Aí você diz para mim assim: mas como assim, Geraldo? Porque o Pai Nosso que Jesus ensinou lá na frente não é para ser visto como uma reza, porque quando nós nascemos, crescemos em um ambiente muito popular, que todos nós às vezes convivemos em ambientes de famílias, de princípio ligado
ao cristianismo romano, né? Então nós temos muito costume de fazermos reza, incluindo uma delas o Pai Nosso, né? Ou seja, começamos a meditar, a ditar, a decorar todos os dias: Pai Nosso que estás no céu, santificado. E você já entendeu, você conhece de cor. E aí achamos que aquilo é uma regra de Jesus para nós recitarmos de manhã, no almoço, na janta, para viajar, para dormir, para acordar. Não, de modo nenhum. Porque no mesmo contexto do texto que diz sobre a oração, Jesus ele vai dizer assim antes, né? Não fazeis como os fariseus, que usam de vãs repetições. Ou seja, haveria então uma contradição se Jesus estivesse ensinando, né, a gente ter que repetir diariamente, momentaneamente, uma oração em palavras repetidas. Afinal, se nós pegarmos o fundamento, a teoria da palavra em si, oração significa o quê? Diálogo, conversar, falar com Deus. Ou seja, então Deus nos convida a conversar, igreja. O que você passou hoje? O que você está passando? Como está seu coração? Como está sua casa? Como está sua família? A sua saúde mental, psicológica, espiritual, física? Em que período da sua vida você se encontra? Nós acabamos de entrar em um período, né, onde vemos o inverno chegando. Ou seja, um período onde que para nós às vezes se torna agradável, porque daqui a pouco nós iremos para nossa casa, todos aqui, graças a Deus, tem seu cobertor, tem a sua cama, tem o seu local quentinho, né? Que amanhã talvez você tem que levantar cedo para trabalhar e nem desejava fazer isso, porque estará tão agradável. Ou seja, mas tantos que não têm. Quantos que olham para o inverno e diz: chegou o pior momento para mim. Moradores de rua, se você perguntar para um morador de rua qual período do ano você prefere, ele vai dizer com clareza: eu gosto do momento do verão. Ou seja, que vai ser momentos mais agradáveis para ele, que vai ser momentos de vida para ele. O que eu quero dizer com isso? Que no decorrer das estações do ano, existem momentos importantes que vai ser tratado em nós. Deus ele trata melhor com algumas pessoas em um período de inverno, mas contrapartida, ele trata melhor com algumas pessoas em um período de verão. Ou seja, existe época em que nós passamos tribulações, passamos tempestade, em que as coisas não estão florindo, e Deus ele consegue trabalhar melhor uma pessoa diante disso. Contrapartida, existem momentos em que Deus ele trabalha com uma pessoa em um momento, por exemplo, de primavera, porque existem pessoas, igreja, em que quando as coisas estão florindo, ela se aproxima melhor de Deus. Contrapartida, existe alguns que quando as coisas estão tudo flor, elas se afastam de Deus. Existem pessoas de todo tipo. Ou seja, eu sei disso. Quantos anos no trabalho com vocês, seres humanos? Existem pessoas que às vezes me convidam para orar junto por algum fator, e eu penso: agora fulano quer aproximar de Deus, e nós oramos, buscamos, e algo acontece, e quando acontece, cadê? A pessoa já não existe mais no sistema eclesiástico. Ou seja, só queria aquele momento de necessidade. Contrapartida, existem pessoas que quando a necessidade aparece, aí que ela desfalece, mas quando as coisas estão em bonança, ela está animada. Então existe diferença, mas Deus conhece você. Deus ele nos conhece. Você já viu aquele texto que a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor? Eu não sei se você já entendeu isso na essência. Sabe o que é menina dos olhos? Essa bolinha dos seus olhos. E sabe o que é isso? Alguém toca na bolinha dos seus olhos? Não, você não permite. Então quando o texto está dizendo que nós somos a menina dos olhos do Senhor, é porque ninguém toca em você. Ou seja, se nós, sendo meros mortais,
podemos defender a menina dos nossos olhos, imagina aquele que é imortal, que tudo pode fazer, igreja. Ou seja, se ele toca, ele te cobre, ele te coloca nessa condição de ser a menina dos seus olhos, igreja, ninguém, nada pode te afetar. Ou seja, como diz o Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 ao outro lado, mas tu não serás atingido. Mas há um fundamento neste negócio, ou seja, habitar no esconderijo do Altíssimo, está verdadeiramente dentro dos olhos do Senhor. Podemos até fazer uma analogia, lá em Adão e Eva, preguei isso, acho que é a última vez que eu preguei, né? Alguns cultos antes, que as mulheres estavam pregando. Ou seja, e nós falamos, eu acho, se eu não me recordo bem, lembro, falei de Adão e Eva. Ou seja, aí nós lembramos que ali no jardim, Adão e Eva tentaram fugir dos olhos de Deus. Quando eles fizeram o quê? Fizeram aventais para si mesmos. A Bíblia relata que eles fizeram o quê? Esconderam de Deus. Desse jeito nós não somos a menina dos olhos, porque nós temos que estar nos olhos do Senhor, permitir com que Ele olhe para nós. Então a oração de Salomão, ele começa assim, ó. Vai ligando tudo que eu estou falando, que você vai ver que palavra gostosa aqui. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, Pai nosso que estais no céu. Começa com reconhecimento de que Ele é Deus. Santificado seja o vosso nome. Aí Salomão diz o quê? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva. Reconhecimento de que se o Senhor quiser, nem chover chove neste lugar. Ou seja, porque o Senhor é quem governa, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira. Eu me lembro de Salomão, quando Jó, quando ele perdeu tudo, quando ele soube, ó, seus 10 filhos morreram, perdeu 10, acabou, perdeu tudo. Para não caminhar, né? O que acontece? Tudo que ele tinha era centenas de gados, ovelhas. Era um dos homens mais prósperos daquele ambiente. Para variar, ele era um homem idoso, mas tinha uma saúde que trazia inveja de um adolescente. Mas agora ele fica enfermo. E naquele momento em que talvez ele teria uma mulher para se aproximar dele e poder ser a sua ajudadora em um momento de dor, ela começa a ser usada por Satanás, a esposa. Ei, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, rapaz. Não te dá benefício nenhum, não. Te abandonou. Talvez nesses momentos a gente pode contar com aqueles que a gente chama de amigo. Só que os seus amigos começam a o julgar. Ei, Jó, ninguém passa isso que você está passando se não está em pecado. Revela, rapaz, confessa que tem pecado aí. Para onde ele ia recorrer, igreja? Só que em todo momento Jó dizia: o Senhor deu, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Logicamente que se nós aprofundarmos em Jó, nós vamos ver falha nele. Uma das falhas foi ele se achar justo demais. Teve um momento em que ele começa a questionar a Deus. Porém, nós não iremos entrar neste detalhe, porque indiferente do seu questionamento, ele foi um grande homem de Deus. Quem me dera ser como Jó, aguentar tudo que ele aguentou, passar tudo que ele passou, para ele chegar lá no final em Jó 42 e reconhecer e fazer também a oração como Salomão e dizer: antes eu te conhecia só por ouvir falar,
mas por eu ter perdido meus filhos, você tem coragem de dizer isso para Deus? Mas por eu ter perdido meus filhos, mas por eu ter tido uma enfermidade que estava me matando, mas por eu ter tido uma esposa que ao invés de me ajudar, ela só me atrapalhou, mas por eu ter tido amigos que ao invés de me abraçar, só me apedrejaram, ou seja, por causa de tudo isso, hoje eu te conheço face a face. Ou seja, isso é fé demais. Isso é entender a grandeza de Deus. Que independente de tudo que ele passou, ele compreendeu que se ele não passasse, ele só iria ouvir falar, igreja. Porque Deus trabalha em tempestade. Deus trabalha em inverno. Deus, ele nunca se afasta de nós. Então o reconhecimento aqui, quando cerrar e não houver chuva, aí Salomão ele faz agora uma aplicação e diz: por terem pecado contra ti. Veja uma coisa, tem uma frase que eu sempre falo aqui, que foi ministrada no meu coração, eu não li em lugar nenhum, é uma frase que Deus deu a mim, que nem sempre as nossas tribulações são por causa de um pecado que nós cometemos, mas os pecados que nós cometemos sempre nos trará tribulações. Nem sempre os problemas que nós estamos passando, as tempestades, as guerras, é por causa de alguma coisa errada que nós fizemos. Nem sempre. Existem momentos naturais, existem as estações da vida, como as estações do ano. Existe tempestade, existe chuva, existe inverno, existe calor, mas também existe primavera. Nós passamos por tudo isso. Porém, quando nós plantamos o pecado, nós estamos ficando aptos também a colher aquilo de mal que eu tenho plantado. Então, consequentemente, eu corro um grande risco de colher maldição a partir do momento em que isso eu planto. Ninguém planta melancia e colhe morango. Ninguém planta laranja e colhe abacaxi. Não. Aquilo que você plantar, você vai colher. A lei da semeadura de Gálatas, ela é real. Aquilo que eu tenho plantado vai ser a minha vida, igreja. Eu não consigo colher amor, né? Amanhã é dia dos namorados, por exemplo. Na verdade é todo dia, né? Mas há um dia. E você não colhe amor, você não colhe carinho, você não colhe palavras de alguém que você ama, se você não planta também. E as coisas com Deus é assim. Com Deus é do mesmo jeito. Ou seja, Deus ele está a todo momento preparado para te abençoar. Mas nós temos que estar buscando, reconhecendo. E quando Salomão ele diz: se cerrar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, Senhor. Há um outro momento que Salomão vai dizer assim: porque não há ninguém que não peque. Todos pecam. O seu pai Davi, em Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, perdoa as minhas iniquidades, os meus pecados. Sara. O Salmo 51 é um salmo que Davi, ele faz aquela oração no momento em que ele comete o pecado, né? Ali, o pecado do adultério, do assassinato. E naquele momento ele começa a orar. O Salmo 51. E ele vai dizer: Pai, tira tudo de mim. Pode arrancar tudo. Não tem problema. Eu sei que eu errei. Mas eu só te peço uma coisa: não afaste de mim o teu espírito. Ou seja, que a tua presença não venha se afastar de mim. E ele vai dizer no verso 5 desse Salmo 51: porque em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou pecaminoso, eu sou uma pessoa de condições precárias na tua presença. Mas tenha misericórdia,
deixa o teu Espírito, a tua presença sobre a minha vida, que eu possa continuar de vivendo e fazendo a tua vontade. Ou seja, e o que Salomão ele declara, ele traz essa ideia. E aqui quando ele diz, ele vai dizer pós a vírgula, ele diz, e orarem neste lugar. A oração tem o princípio de quebrar toda malícia. A oração é diálogo. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando nós pecamos? Nós damos legalidade a Satanás. O que é isso? Satanás ele ganha poder sobre você. Você lembra que eu citei Jó? Jó passou por tudo isso, igreja, porque o próprio Deus instigou o negócio. A Bíblia declara que Deus ele olha e diz assim: está vendo o meu servo Jó? Ele me serve. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem justo. É um homem que se afasta do mal. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você e para mim. Será que Deus pode falar isso de nós nesta noite? Uma pergunta retórica. Não é para você responder para ninguém, é para ti mesmo. É aquele tipo de pergunta que Deus disse com Eva e Adão ali no jardim: Eva, Adão, onde vocês estão? É claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus estava fazendo uma pergunta retórica, só para levar eles a uma reflexão daquilo que eles fizeram. Vocês lembram que eu falei a última vez que eu preguei? A criança, primeira brincadeira da criança, você que é pai e mãe aqui sabe, é o pique-esconde, é o esconde-esconde. Achei, oi, cadê você? E aquilo quando a gente mostra para ela, ela pode estar ali do lado, mas a gente, cadê? E quando brincar achei, é uma maior alegria, por causa da inocência. E essa forma que a gente passa para a criança faz ela refletir de que ela é amada, que existe um carinho, de que ela é importante, de que nós estamos dando atenção. Então quando Deus ele te pergunta: cadê você? Quando Deus ele pergunta para Adão e Eva: cadê vocês? Quando Deus ele fala de Jó, e agora pergunta retórica mais uma vez: será que ele pode dizer da minha vida e da tua vida? Está vendo meu servo Shela? Íntegro, fiel, que se desvia do mal. Ou seja, será que Deus pode dizer isso da minha vida e da tua vida? Porque naquele momento em que acontece esse princípio é que Jó começa a passar tudo o que ele passou. O que eu quero dizer também para você? Ser íntegro, ser reto, se desviar do mal, não significa que nós não iremos passar adversidades. Entenda isso. Ou seja, por causa de Jó ser íntegro, fiel, se desviando do mal, vivendo o que Deus desejava, ele passou tudo o que ele passou. Então se alguém vira para você e diz assim: vem para a igreja, viva isso, faça isso, vem que alguém vai te entregar aquilo que é perfeito, vai ter um encontro dos 7 encontros da vida perfeita. Igreja, isso não existe. Evangelho se resume em uma palavra, sabia? Sabe qual é? Cruz. Não existe evangelho sem cruz. Ninguém chega a Jesus sem cruz. Nós temos que passar pela cruz, a cruz do Cordeiro. Deus ele carregou por nós, nós não passamos por ela para carregá-la. O sacrifício foi feito e foi perfeito, mas nós passamos por ela, sabe para quê? Para colocar nossos pecados, para reconhecimento que eu sou muito pequeno e que necessito me prostrar diante dele. Ou seja, reconhecimento que necessitamos. Então quando Salomão ele diz:
por terem pecado contra ti. Ele diz: e orarem neste lugar, e fazer o quê? E confessarem teu nome. Porque a essência do Pai Nosso é a grandiosidade de Deus. E a confissão do nome de Deus é a essência daquilo que é alcançar. Porque quando Jesus ele esteve, e no momentos finais ele disse: ó, o negócio é o seguinte, em meu nome vocês farão obras semelhantes ou maiores do que a que eu fiz. Em meu nome. Em teu nome há poder. O nome de Jesus tem poder. Se alguma coisa te atormentar, diga o nome de Jesus. Se alguma coisa quiser te desabar, use o nome de Jesus. Se alguma coisa quiser te desanimar, clame o nome de Jesus. Não é um simples nome, é o maior que nós podemos encontrar. É Ele que pode realizar os seus sonhos. É Ele que pode realizar os seus desejos de acordo à boa vontade dEle, a boa, perfeita. Porque às vezes existem coisas que nós não alcançamos, não é porque Ele não deseja nos dar, é porque Ele tem o melhor para nós, e este detalhe que queremos às vezes vai nos sangrar, e Deus quer nos livrar deste negócio. Então permita Ele trabalhar. Porque quando Salomão ele diz, ele coloca também o princípio aqui: confessar o teu nome e fazer o quê? E se converterem dos seus pecados. Só que aí ele finaliza esse ponto dizendo: quando tu os afligires. Eu não conheço a tua vida, o seu íntimo, mas a frase que Deus me deu, que eu disse, é: nem sempre as nossas tribulações, aflições, aprendizes, são por causa de um pecado que nós cometemos. Mas o pecado que nós cometemos sempre nos trará as aflições. Eu tenho um costume, igreja, de quando eu passo alguma adversidade, fazer uma autoanálise, uma retrospectiva em mim mesmo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu vou analisar e ver se eu plantei aquilo que eu tenho passado. Porque talvez eu tenha passado alguma adversidade porque eu plantei. Então, se eu plantei, eu não vou ter expectativa de alcance de nada diante daquela situação. Simplesmente passar aquilo ali, porque eu plantei aquele mal. Agora é enfrentar e alcançar a presença de Deus. Mas a partir do momento em que eu faço um check-up em mim mesmo, em que eu faço uma recapitalização, eu faço um momento de retrospectiva ali, eu faço um raio ali, dias, de meses para trás em mim, e eu observo e penso: ó Senhor, eu até pequei bastante, mas tudo natural. Talvez eu deixei de fazer aquilo que eu podia fazer e não fiz, sabendo que era bom. Porque a Bíblia declara: se eu sei que eu posso fazer o bem e eu não faço, eu já cometo pecado. Quantas vezes eu não vi um lixo do lado de uma lixeira e não joguei lá? Pronto, pequei. Quantas vezes eu não vejo alguém ali com fome na rua, eu passo direto, às vezes nem um bom dia, pequei. Quantas vezes, igreja, eu posso fazer uma bondade e eu não faço? Quantas vezes? O pecado ele é tão simples que todo dia nós pecamos. E João vai mais além. Ele vai dizer que se eu disser que eu não tenho pecado, mentiroso, sou mentiroso. Logo então, mentira é o quê? Não herdará o reino dos céus. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, se eu vivo a mentira, eu sou filho dele. Então entenda uma coisa: nós vamos perceber, igreja,
que quando eu faço essa recapitulação e vejo que há pecados da minha carne, da minha vida, mas não há uma iniquidade, eu não plantei aquele negócio, sabe o que acontece em mim? Uma expectativa da glória, porque Romanos vai dizer no capítulo 5, no final do verso, final 21, vai dizer que abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, esse sentido é do pecado que há no mundo, o pecado que existe no mundo, não o pecado de iniquidade. Nós temos que entender que não é o pecado que eu escolho viver que vai superabundar a graça, porque ali, logo depois, no capítulo 6, a partir dos seus versos 1, 2, 3, vai dizer: então eu continuarei no pecado para que a graça seja maior. Aí o texto diz: de jeito nenhum, porque aquele que nasceu de novo, ele já não vive mais no pecado, igreja, em nome de Jesus. Ou seja, tem que haver mudança, tem que haver nova vida, tem que haver transformação, tem que existir em nós um novo momento. Então quando ele diz aqui, quando tu os afligires, porque as aflições nos levam de volta ao jardim, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, nós iremos poder dizer: eu te conheço face a face. Eu lembro de Lázaro, o cantor, faleceu. Ele teve um hino que ficou muito famoso, e na parte do hino dizia que o deserto é a escola do Senhor. No momento em que passamos deserto, nós estamos aprendendo como está a sua vida, como está seu casamento, como está sua família, como está tudo aquilo que você convive. Está ruim? Está passando momentos de aflição? Eu lembro que uma vez eu ouvi isso: aproveite. Está enfermo? Aproveite. Está mal emocionalmente? Aproveite. Está passando problema econômico? Aproveite. As portas se fecharam? Aproveite. Uma vez eu ouvi isso, e quando eu comecei a ouvir, eu assustei. Pera, ué, só maldição? Não. Só que dentro de um contexto eu fui entender, porque se você não aproveitar para aprender, você vai passar tudo de novo. Porque no momento em que você passa um problema que foi plantado, se o seu casamento vai mal, porque você plantou; se a sua vida financeira vai mal, porque você plantou; se a sua saúde vai mal, porque você plantou, e etc, nós temos que aprender, porque senão daqui 2 meses nós passamos tudo de novo. Então os momentos de aflições é momento de aprender. Aprenda. Olha para dentro de nós. Onde eu errei? Onde eu pratiquei tal delito? Para aquilo que o profeta Isaías diz: me lembra do passado, me apresenta as tuas causas, entremos juntos em juízo, para que eu possa te justificar. Há momentos que nós temos que dar um passo atrás. Há momentos que não é momento de prosseguir, é momento de fazer uma caminhada atrás, olhar onde que meu caminho virou e começou essa turbulência. O Senhor te convida nesta noite. O verso 27 ele diz: então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. Ou seja, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Para encerrar, o texto que você tanto conhece, ele só se complementa nisso que nós pregamos nesta noite, que é o verso 12 em diante, quando Deus aparece para Salomão, do capítulo 7 agora, né? Do mesmos Crônicas, segundas Crônicas, que Deus aparece para Salomão e responde este momento da oração. E Deus diz:
ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aí ele começa a dizer o texto que todo mundo conhece e gosta, mas para recebermos essa resposta tem que viver a oração que Salomão fez, pregamos. E Deus vai e responde e diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Aí olha só o verso que todo mundo gosta, o 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. A oração deste lugar, igreja, a tua oração. Ora, Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Conversa com Ele, fala com Ele, fica de pé para nós falarmos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, oh Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos viver o teu chamado, Pai. Nós queremos viver o teu querer. Queremos viver, ó Deus, a tua vontade, Pai. Eu sou povo. Eu sou abençoado. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor desejou falar em nós. Mas todo dia cada um que viria aqui nesta noite, que estaria ali naquela live, foi do dedo do Senhor. Eu creio, Jesus, que algo o Senhor desejou falar conosco. Eu creio que algo o Senhor desejou ministrar nos nossos corações. Então nós louvamos aqui, Pai. Nós agradecemos a misericórdia, a graça, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Nós pedimos perdão nesta noite. Perdão, ó Deus, por aquilo que talvez em nós não te agrada, por aquilo, ó Deus, que talvez nós cometemos, ou quem sabe até estamos cometendo, que nos afasta da tua presença, Pai. Perdoa, Jesus. Perdoa as nossas vidas. Perdoa os nossos delitos. Perdoa tudo aquilo em nós que não te agrada, tudo aquilo em nós que não é da tua vontade, do teu desejo. Aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações. Ó Deus, que possamos sair daqui desta noite diferentes. Possamos sair, ó Deus, animados, avivados, transformados diante do teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pelo perdão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Leva-nos mais perto da tua presença. Leva-nos mais perto de ti. Leva-nos mais perto do teu querer. Que possamos viver, ó Pai, grandes coisas da tua verdade, da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa tratar no coração de todos nós que aqui estamos. Seja aqui presencial ou ali naquela live. O Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece, ó Deus, o que todos estão passando, os anseios, os sonhos da vida de cada um. Ó Deus, e nós te pedimos, Jesus, visita lares neste momento. Visita maridos aqui representados através dessas mulheres. Visita, Pai, ó Deus, famílias aqui, filhos aqui representados. Visita pai, mãe. Visita, Pai, ó Deus, irmãos. Vai salvando almas. Vai salvando vidas, ó. Vai salvando, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame conversão, que o Senhor derrame, ó Pai, misericórdia. Que o poder do Senhor venha a ser real. Visita
visita, Pai, ali naquela live. O Senhor conhece cada homem, cada mulher que está ali atrás daquele telefone, atrás daquele computador, assistindo este momento de culto, com a tua onipresença que está neste lugar. Mas o Senhor também no mesmo instante pode estar ali na vida deste homem, desta mulher. Visita, Pai, visita esta casa, vai levando a bênção, vai curando, vai transformando, vai restaurando, vai trazendo graça em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado, ó Deus, pelo despertamento em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por este culto e pela tua presença no meio de nós. Nós oramos nesta noite, rendemos graça neste lugar, louvamos, bendizemos, agradecemos por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra e de viver o teu evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. Você que crê, diga amém. Em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvamos a Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus abençoe você da live. Foi um prazer ter você com a gente nessa hora de culto. Que você possa estar indo na paz de Jesus, você possa ser guardado, sua semana continue na graça de Deus, que Deus possa ter falado no seu coração. Precisar de alguma coisa, testemunhar algo de Deus, nos contacta aí, tá bom? Manda mensagem, estaremos orando com você, conversando, aconselhando, estamos à disposição, tá bom? Boa noite, graça e paz. Graças a Deus, igreja. Que Deus nos abençoe também, que a gente possa